estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história, nossa aula 13. Lembra lá dos nossos combinados. Fique em casa, que é o lugar mais seguro para você. Lave sempre as mãos antes, depois das aulas e sempre que possível. E arrume um lugar bem confortável aí para você colocar os seus materiais, que hoje a gente tem bastante atividade para fazer e bastante coisa para aprender, certo? Quais os materiais que a gente vai utilizar hoje? Hoje nós vamos usar o caderno, folhas coloridas, lápis, borracha, lápis de cor, canetinho, giz de cera, tesoura, um cabide, aqueles cabides de roupa. Se não tiver o cabide, pode ser um pedaço de pau, certo? Uma régua e fitas. Pode ser fita ou pode ser barbante. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material, certo? Antes de começarmos, vamos lembrar o que a gente teve na aula passada. Na aula passada, nós falamos de tempo cronológico e tempo histórico. Por que a gente estuda história, né? A história, ela estuda a vida das pessoas através do tempo. Ela investiga o que as pessoas fizeram, o que sentiram, como agiram. Nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda a gente a compreender como que a pessoa constrói a sua história e o seu tempo, certo? E quem estuda história é o historiador. E o que faz um historiador? O historiador faz um trabalho minucioso de pesquisa, esperando encontrar vestígios do ser humano no passado que possam ajudá-lo a entender e a decifrar a história. Esses vestígios são chamados de fontes históricas. Olhem lá na imagem e vejam o que são fontes históricas. São os objetos antigos, diários, documentos, mapas, as obras de arte como filme, pintura, escultura, músicas e até os depoimentos das próprias pessoas, certo? O tempo cronológico ele pode ser medido com a passagem do dia, da noite, com o calendário, os meses, os dias da semana, os dias e com o relógio, com as horas, os minutos, os segundos, certo? Esse é o tempo cronológico. E o tempo histórico? O tempo histórico também utiliza todos esses tipos de medição de tempo. Porém, tem alguns acontecimentos que marcam a história da humanidade. Eu até comentei que a gente está passando por um acontecimento, né, que vai marcar essa história, certo? Falamos também das etapas de vida. Nós passamos por várias etapas de vida, como bebê, criança, jovem, adulto e idoso. E isso a gente vê uma transformação. E essa transformação acontece na vida das pessoas, dos animais e também das plantas. E falamos também das transformações que ocorrem na vida das cidades. Ali dá para ver pelas fotos, né? Como era antigamente, como que era agora. Ali nós temos a Rua 15 de Novembro, também conhecida como Rua das Flores. E eu até contei para vocês que antigamente a Rua das Flores era com trânsito, com carros passando. Depois virou uma rua de pedestres, foi a primeira rua de pedestres do Brasil. Mas dá para ver a transformação nas construções, né? Os modelos de construção como muda, nas pessoas, nos vestuários, certo? Falamos também da importância de ordenar a história, de saber o começo, o meio, o fim, até para ter uma compreensão melhor.
e falamos da noção de simultaneidade. O que acontece no mesmo tempo, na mesma hora, certo? Hoje, nossa aula 13, nós vamos falar da infância da criança. Peguem lá o seu caderno ou a folha e registrem a data de hoje. Aula 13, História, e o tema que é a infância da criança. Eu vou dar um tempo para você fazer isso, certo? Então, já registrou a aula de hoje? Então nós vamos continuar. Na aula passada nós vimos que a história estuda a vida das pessoas através do tempo. Mas que pessoas? Eu, você, sua família, sua comunidade. Você, criança. Toda criança ele tem uma história, tem uma identidade, que são as suas características próprias. Toda criança não vive sozinha. Toda criança ela participa de diferentes comunidades. E toda criança aprende muitas coisas. Já que nós estamos falando de criança, eu quero saber um pouco de você. Agora você irá contar um pouco sobre você e sua preferência. Isso tem a ver com a sua identidade, que são as características físicas, as características pessoais, certo? Você não precisa escrever, não. Você pode responder aí só de cabeça ou até pode falar, certo? Você sabe qual é o seu peso? Qual é a sua altura? Qual é o tamanho dos seus pés? Não é bem dos pés, mas o tamanho do sapato que você usa. Qual o tamanho das suas roupas? O tamanho da calça, da camiseta? Isso tudo tem a ver com características físicas, certo? Agora eu vou perguntar de preferências pessoais. Qual a cor que você mais gosta? Qual a comida que você mais gosta? Qual é o seu programa de TV favorito?
E qual é o seu brinquedo favorito? Essas perguntas já são mais de suas preferências. O que você gosta, o que você não gosta, certo? E você sempre foi assim fisicamente e sempre gostou das mesmas coisas? Nós vimos na aula passada que a gente passa por diferentes etapas de vida. Fisicamente a gente muda mesmo, né? Agora, as preferências. Será que sempre vai ter a mesma preferência ou a gente acaba conhecendo outras coisas e gostando de outras coisas, certo? E como que a gente pode conhecer a nossa história? Eu vou dar aqui 3 exemplos que dá pra gente conhecer a história. Primeiro, através das fotos. Ao observar foto ou um álbum de foto, nós descobrimos muitas informações sobre a nossa história, sobre a história da família e até da comunidade onde a gente vive, certo? Uma outra maneira é observando os documentos. Isso nós falamos lá na primeira aula, né? Nos documentos conta um pouco sim da nossa história. Por exemplo, ali tem uma certidão de nascimento. Na certidão de nascimento a gente encontra o nosso nome completo, o nome dos nossos pais, dos nossos avós, que conta um pouquinho dos nossos antepassados, a data do nascimento, onde você nasceu. E além desses documentos nós temos outros, né? A criança tem a certidão de nascimento, tem identidade também e pode ter a caderneta da criança, a caderneta de vacinação, certo? Outra maneira para a gente conhecer a nossa história é conversando com outras pessoas. Pode ser familiares, pai, mãe, vó, avô, tio, ou pode ser conhecidos, né? Amigos da família ou até dos vizinhos. A gente vai descobrir algumas coisas da nossa história, da história da nossa família e da nossa comunidade. Agora, me diga, você sabe qual o primeiro grupo que você participa? Para fazer isso, o que a gente vai fazer? Uma brincadeira. Você vai ter que descobrir trocando o símbolo pela letra. Vai dar uma palavra ali que é o nosso primeiro grupo, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade. Aí já conseguiu fazer? O símbolo troca pela letra. E você percebeu uma coisa? O nome do símbolo, a sua primeira letra é essa que você precisa, certo? Vamos ver se você fez certinho. Lá de ferramentas, F, aranha, A, mão, M, ilha, I, lua, L, ilha de novo, I, e aranha, A, família. A família é nosso primeiro grupo, nossa primeira comunidade. Lembra lá nas primeiras aulas que eu falei que a família é nosso primeiro grupo de convívio? Na família a gente tem aquelas pessoas que moram com a gente, com nossos parentes, mas tem algumas famílias que ainda agregam, né, os amigos, os conhecidos que a gente gosta tanto que acaba fazendo parte da nossa família.
E agora nós vamos ler uma poesia sobre a família. Essa poesia está no livro Poesia para Crianças, Família, escrito por Evelyn Heine, certo? Então olhem lá na tela. De mal, de bem. A família é como árvore que nasce de uma semente. Ela cresce e se espalha pelo coração da gente. Os irmãos às vezes brigam, pai e mãe se desentendem, mas depois todos se ligam, das ofensas se arrependem. Legal, bem isso a família, né? De vez em quando a gente briga, a gente tá de mal, mas a gente sempre fica de bem depois. Agora olha essa poesia. Essa poesia fala alguns parentes. Você consegue identificar quais são esses parentes? Falam dos irmãos, do pai e da mãe. Será que esses são os nossos únicos parentes? Olha lá. Temos o pai, temos a mãe, temos os filhos, temos também os avós paternos e os avós maternos. Então esse daqui é um modelo de família. Existe só essa? Não, já falamos também nas nossas aulas. Existem famílias diferentes, certo? Nós vamos fazer agora um mobile dos seus familiares. Esse mobile eu coloquei todos esses familiares que eu falei. O pai, a mãe, né, a criança, os avós paternos e maternos, mas você pode fazer com os teus parentes, aqueles que você mais gosta, certo? Quais os materiais que a gente vai utilizar? Papel sulfite branco e colorido, um cabide, aquele de roupa, tesoura, lápis de escrever, canetinha, lápis de couro, giz e cera, fita ou barbante. Eu vou dar um tempo para você deixar esses materiais bem pertinho de você aí, certo? Então vamos lá para fazer nosso mobile dos familiares. Nós vamos usar folhas. Eu peguei aqui uma folha preta e uma branca, mas você pode escolher outras cores. Vamos começar com o branco. Primeiro nós vamos dobrar e recortar essa folha. Vamos deixar a folha na horizontal, dobra no meio. Vinca bem, porque nós vamos precisar dessa dobradura ali para recortar a folha. Abre. Vou deixar a folha aqui na horizontal de novo, mas eu vou dobrar para baixo para vincar o meio embaixo, certo? Agora eu vou dobrar essas partes aqui no meio. Como que eu posso fazer? Dobrando as duas partes até a linha do meio, ó. Certo? Vai ficar 8 quadradinhos. E daí eu vou recortar bem em cima da linha. Certo? Vai ficar então 8 quadradinhos. Para o mobile que vai aparecer aí depois da imagem, eu usei 7, certo? Esses quadradinhos, cada um eu vou desenhar alguma coisa, ó. Em um quadradinho eu vou desenhar eu, no outro o pai, a mãe, a avó paterna, a avó materna, o avô paterno e o avô materno. Já trouxe aqui pronto desenhado, certo? Pra gente ganhar um pouquinho de tempo aqui, ó. Então, eu, pai, a mãe, a avó paterna, o avô paterno, a avó materna e o avô materno, certo? E vocês vão perceber que eu dei uma arredondadinha na folha, né? Tirei um pouquinho dos ladinhos, porque eu achei que ficou mais bonitinho, para ficar mais simpático, mais
legal o nosso móvel. É claro que você pode desenhar outros familiares, eu escolhi esses, vocês podem escolher outro. Depois que desenhar, nós vamos fazer uma moldura. E como que a gente vai fazer essa moldura? Eu peguei uma folha preta e vou dobrar da mesma maneira que eu fiz com a folha branca. Dobro no meio, vinco bem, abro, dobro no meio de novo. Quero dividir aqui no meio, vou dobrar então até o centro, os dois lados. E também vai ficar dividido em 8 partes. Daí eu vou recortar essas partes. Eu já trouxe pronto aqui, ó. Certo? Dessas partes eu vou colar cada figura em uma. Daí vai ficar a nossa moldurinha em volta, certo? Colei primeiro. Então vamos colar todos os nossos desenhos na moldura preta. Lembra de passar bem cola para ficar bem legal, ó, não ficar caindo depois, certo? Olha lá, colei todos os meus, certo? E agora eu vou precisar fazer furos. Em cima, 2 furinhos. Eu posso fazer esse furo com um lápis, colocar o lápis e furar. Mas se você tem em casa furador, pode usar o furador também. Eu tenho aquele furador de um furo só, certo? Então eu posso fazer com um lápis ou com o furador normal, ou se alguém tiver, né, um furador mais especial, que a professora sempre tem material diferente, né? Faz esse com um furo só. Eu vou fazer um furo em um canto e no outro, como ficou aqui, ó, certo? E vou fazer em todos os meus desenhos. 2 furos em cima, um em cada canto. Cuidado para não rasgar o seu desenho. Se acontecer, lembre que a gente aqui eu usei 7 folhas, ficou sobrando uma, eu posso arrumar, certo? Olha lá como é que ficam os furinhos. Um em cada cantinho. Fazendo o último. Certo? Agora a gente vai pegar as fitas e cortar um pedaço, certo? Vou passar no meu cabide e vou passar na minha figura. As 2 pontinhas e vou amarrar atrás, certo? Um nozinho. Você pode pedir ajuda pro pai, pra mãe, um responsável. Vai ficar assim. Eu vou começar com os avós aqui, certo? Para economizar um pouquinho de tempo aí, eu já trouxe um pronto, ó. Em cima eu coloquei, então, amarrado dos meus avós maternos e paternos. Dá mais ou menos uns 4 em cima, que eu acho que fica mais legal, né? 1, 2, 3, 4. Fiz daí o furo embaixo, um furo em cada um, ligando lá para os meus pais. E por último, a minha foto ali, o meu desenho, certo? Agora eu vou dar um tempo para vocês também fazerem esse móvel, certo? Pede ajuda do pai, da mãe, do responsável para ficar bem legal.
aí, já fez o seu mobile legal? Fazer um mobile dos familiares, muito interessante, né? Espero que você faça isso, se divirta e mostre lá para as pessoas da sua família, certo? E o que você pode fazer para colaborar com a sua família? O trabalho colaborativo é muito importante e você em casa pode estudar, também pode ajudar na arrumação, na limpeza da casa junto com seus pais, certo? E até ajudar algum idoso da casa, se o avô, a avó moram junto, né? Pode ajudar eles, né, a se locomover, a alcançar algum objeto. Mas além da família, existe outro grupo que você participa também.
Vamos fazer a mesma atividade. Troque o símbolo pela letra para saber qual é esse grupo, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Aí já descobriu qual é o outro grupo que você participa? Vamos lá! Trocando o símbolo pela letra. Estrela, o E, o Sol, o S, o carro, o C, óculos, O, lua, o L, a aranha, o A e o rádio, o R. O grupo escolar. O grupo escolar também é chamado de comunidade escolar e é o outro grupo de convívio que a gente tem. E quando a gente fala de escola, não dá umas saudades? Para matar essas saudades, nós vamos fazer um jogo da memória de alguns lugares da escola, certo? Eu vou dar um tempinho aí para você decorar os pares, certo? Então vamos começar? Olhem lá, a primeira figura é a sala dos professores. Onde que está a outra? Quem falou que está logo ali embaixo já acertou. Vamos para o próximo? A outra é a sala de informática. Onde está a outra? Acertou aí? A outra é a quadra coberta. Onde que vai estar a outra? Acertou ou errou? Conta aí quantos pontos você fez. A outra é a biblioteca. Cadê a outra biblioteca? Conseguiu fazer mais um ponto? O
refeitório. Vamos para o próximo? A sala de aula. Mais um ponto, está faltando pouco. Vamos contando os pontos aí, quantos vocês conseguiram fazer. A horta, que algumas escolas têm e outras não. Muito bem, e agora ficou bem fácil. Quantos pontos vocês conseguiram fazer? Lembraram das partes da escola? Dos lugares que a gente ia, né? Que saudades que dá. E agora me conte, o que você pode fazer para colaborar na sua comunidade escolar? Primeiro, estudar, né? Agora, nesse momento, você está estudando em casa. Respeitar os professores, os funcionários, cuidar do seu material e brincar. Só que brincar nas horas certas, não no momento de fazer atividade, certo? E será que esses são os únicos grupos, as únicas comunidades que a gente participa? Também podemos participar de outros. Como? O pessoal da rua, da vizinhança onde eu moro, é um grupo. Se eu vou participo de alguma religião, de alguma igreja, é outro grupo, é um grupo religioso. Os meus amigos, é um grupo de amizade. Se eu faço alguma aula de algum esporte ou de algum instrumento, ou até estou aprendendo a falar outra língua, é um grupo de estudo. Agora, nós vamos brincar de verdadeiro ou falso. Se é verdadeiro, eu vou fazer um positivo. Se é falso, um negativo, certo? E o nosso tema é comunidade. Nós podemos viver sozinhos sem as outras pessoas? Verdadeiro ou falso? Se você respondeu falso, está certo. Nós precisamos das outras pessoas desde que a gente nasce, desde que a gente é um bebê, certo? E quando a gente cresce, vamos precisar dos amigos, dos familiares. As pessoas vivem em comunidade? Verdadeiro. Vivemos em comunidades. Isso desde a época pré-histórica. A gente já estudou sobre isso. As pessoas da escola formam a comunidade escolar. Verdadeiro ou falso? Esse está fácil, porque a gente acabou de falar, né? Todas as comunidades são iguais? Isso é falso. Nós temos comunidades diferentes. Por exemplo, as famílias são diferentes, as escolas são diferentes. Tem pessoas que participam de uma comunidade, de uma religião, outras não. A família é a nossa primeira comunidade? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, é o nosso primeiro grupo de convívio. Em uma comunidade, todos têm que ser amigos. Todos são amigos? Falso, porque nem todo mundo a gente conhece. Por exemplo, lá na escola, você conhece todo mundo? Você conhece o pessoal das duas salas. Das outras salas, você pode conhecer outra pessoa ou não. Então, nem todo mundo pode ser amigo. Mas, é claro, quando você conhece, você pode virar amigo dessa pessoa. Há comunidades grandes e comunidades pequenas. Verdadeiro. Lembra do que eu falei da família? Tem famílias que são menores e famílias que são bem maiores, que tem muito mais gente. As crianças não precisam ajudar a comunidade. Verdadeiro ou falso? Falso. Todo mundo pode colaborar, tanto em casa, na escola ou até na rua, fazendo as coisas certas, certo? Posso fazer parte de mais de uma comunidade? Verdadeiro, podemos fazer parte de várias comunidades, né? A comunidade de estudo, a família, né? A comunidade da rua. O respeito, a solidariedade e a união devem fazer parte da comunidade? Verdadeiro ou falso? Isso, verdadeiro, e não só na comunidade, isso o tempo todo, certo? Olhem lá meu álbum de fotografia. Nesse álbum a gente percebe que tem fotos que são mais antigas e fotos mais recentes. A última lá, que está no coraçãozinho, é uma foto mais recente. O que já passou, a gente chama de passado. O que está recente, o que está acontecendo, a gente chama de presente. E o futuro? O futuro é que ainda vai acontecer. Não tem foto do futuro? Não, porque ainda vai acontecer. Mas agora eu quero que você faça uma atividade. Você vai desenhar como você era no passado, como você é no presente e como você imagina que você será no futuro. Eu vou dar um tempo aí para você realizar essa atividade, certo?
Já terminou sua atividade? Se não terminou agora, você pode terminar depois. Além das fotos, dos desenhos, como nós podemos lembrar da nossa vida no futuro? Uma ideia é fazer uma cápsula do tempo. Nós estamos vivendo uma época que vai entrar para a história, né? E é bom a gente guardar nossas memórias. Uma ideia, então, é a cápsula do tempo. A cápsula do tempo é um recipiente especialmente preparado para guardar memórias, para ser aberta pelas gerações futuras, certo? Então, eu peguei aqui uma lata que eu tinha em casa e decorei essa lata. Você pode pegar uma lata, uma caixa, o que você achar o melhor, certo? E o que a gente pode pôr nessa cápsula do tempo? Um jornal, né, contando o que está acontecendo, revistas, posso colocar cartas também, e pode ser carta da mãe, do pai, de alguém que você gosta. Pode colocar cartões, um desenho de como você está se sentindo agora, objetos importantes que você ganhou. Eu coloquei até um carrinho aqui para lembrar de vocês, né, que a gente fez em uma aula. Fotografias, certo? Então essa cápsula do tempo vocês podem pôr algumas coisas que representem memória, que vocês tragam um pouquinho da história que vocês estão vivendo hoje, certo? Essa cápsula do tempo não é obrigatória você fazer, mas eu acho que é uma ideia legal para a gente ver no futuro. Como que foi, como que a gente passou, certo? Pode abrir daqui a uns anos, quem sabe lá quando você tiver no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano. No quinto ano eu acho uma ideia bem legal, já que você vai mudar de escola, às vezes não permanece na mesma. Ver o que aconteceu, certo? Olha lá as fotos, né, da minha cápsula do tempo, vou guardar para abrir daqui a um tempo. E é isso, a nossa aula terminou e a gente se encontra na semana que vem. Tudo de bom para vocês!